Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe já a sua opinião nos comentários, porque o que vamos revelar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o futuro do Palmeiras. Estamos falando de uma negociação histórica, um investimento ousado, um movimento que pegou até os rivais de surpresa. O torcedor que acompanha cada detalhe do Verdão precisa ouvir essa notícia até o final, porque o que parecia improvável se transformou em realidade e promete mexer profundamente com os rumos do futebol brasileiro. Prepare-se porque as informações que vamos detalhar agora vêm direto do site Correio do Estado e carregam um peso gigantesco. O Palmeiras decidiu agir como poucos clubes no Brasil ousariam agir. Depois de críticas ao departamento de scout, a diretoria simplesmente ignorou as desconfianças e fez o que parecia impossível. Trouxe Vitor Roque, um dos jogadores mais promissores do país, com status de rei das assistências. Aos 20 anos, o atacante que não conseguiu engrenar no Barcelona voltou ao Brasil para vestir a camisa alviverde, e o impacto foi imediato. A torcida, que inicialmente desconfiou da contratação, agora se surpreende com o talento de um jovem que começou a ditar o ritmo dos jogos. O apelido de Tigrino ganhou força justamente por causa da sua explosão dentro de campo. Foram 18 partidas pelo Brasileirão até aqui, com 3 assistências e 4 gols. Números que podem parecer modestos, mas que se transformam em algo maior quando analisados dentro do coletivo. Vitor Roque não joga apenas para si. Ele criou uma conexão com Rafael Veiga e outros companheiros, colocando o time em situações de ataque que antes pareciam travadas. A cada jogo, o garoto mostra que sua chegada não foi uma aposta, mas sim uma afirmação de grandeza. E se engana quem pensa que tudo foi fácil para ele. Logo nos primeiros jogos, Vitor Roque ouviu vaias, críticas e até dúvidas de comentaristas esportivos. No entanto, a pressão que poderia destruir um garoto de 20 anos se tornou combustível. A força mental, aliada à confiança que Abel Ferreira depositou nele, fez toda a diferença. O treinador português percebeu o que muitos ainda não viam: a habilidade do atacante em ser não apenas finalizador, mas também construtor de jogadas. Esse detalhe mudou a história da contratação. Mas é claro que uma contratação desse porte não sai barata. O Palmeiras desembolsou nada menos que 25,5 milhões de euros, o equivalente a 154 milhões de reais na época, para adquirir 80% dos direitos do jogador junto ao Barcelona. Foi a maior compra da história do clube, algo que deixou o mercado em choque. Enquanto muitos clubes brasileiros sofrem para pagar salários, o Verdão demonstrou poder financeiro e ambição esportiva. A mensagem foi clara. A Sociedade Esportiva Palmeiras não quer apenas disputar, ela quer dominar. Em entrevista reproduzida pelo Correio do Estado, o próprio Vitor Roque reconheceu a pressão de carregar esse peso. Ele afirmou que jogar no Palmeiras é sempre uma pressão, e que como atacante precisa marcar gols, mesmo que já estivesse ajudando em outras funções. Essa sinceridade conquistou ainda mais o torcedor, que viu humildade em um jovem que poderia facilmente ter se perdido após não ter sucesso no Barcelona. Ao contrário, ele optou pelo trabalho, pelo silêncio e pela resposta dentro de campo. As respostas vieram de forma consistente. Ao todo, em 36 jogos com a camisa alviverde na temporada, foram 6 gols e 4 assistências, números que já mostram a regularidade do atacante. Mas além das estatísticas, o que impressiona é a capacidade de Vitor Roque de abrir espaços e dar fluidez ao ataque. Em um time acostumado a ter um centroavante fixo, ele trouxe uma nova dinâmica, forçando os adversários a se preocuparem com algo que antes não estava no radar. É uma mudança de padrão que pode ser decisiva no Brasileirão. A expectativa é que esse investimento se transforme em títulos. O torcedor não esqueceu as eliminações dolorosas para o Corinthians, tanto no Paulistão quanto na Copa do Brasil. Agora, com mais tempo de entrosamento e um elenco reforçado, a obsessão é dar a volta por cima justamente contra o maior rival.
E o destino parece não brincar. Neste domingo, o Verdão encara novamente o Corinthians, desta vez pela 22ª rodada da Série A, e a vitória pode colocar o Palmeiras firme na briga pelo título. O palco será a Neoquímica Arena, em um duelo de altíssima tensão. O detalhe que apimenta ainda mais a situação é o fato de que Vitor Roque pode ser protagonista justamente nesse clássico. A torcida aguarda para ver se ele será capaz de mostrar que não é apenas uma promessa cara, mas sim um jogador decisivo em momentos grandes. A oportunidade de se consolidar como ídolo pode estar diante dele. E quem acompanha a história recente do Palmeiras sabe, é nos jogos contra rivais diretos que se forjam os verdadeiros craques. A contratação também envia uma mensagem direta aos rivais. O Palmeiras não tem medo de investir pesado e buscar soluções onde outros clubes desistiram. O Barcelona pode não ter acreditado no futuro imediato de Vitor Roque, mas o Verdão enxergou uma chance de ouro. Se o atacante vingar como tudo indica, não será apenas uma contratação milionária, mas um golpe de mestre. O futebol brasileiro raramente vê uma jogada tão ousada, e é por isso que o impacto reverbera tanto fora das quatro linhas. Outro fator que chama a atenção é o contrato de longo prazo, até 2029. Isso garante ao Palmeiras tranquilidade e poder de decisão em caso de propostas futuras. Enquanto outros clubes brasileiros sofrem com jogadores saindo cedo para a Europa, o Verdão inverteu o processo e trouxe um nome que ainda tem muito a entregar. Isso mostra não apenas planejamento, mas também ousadia de reescrever a lógica do mercado. É um ato que reforça a posição do clube como potência continental, e os números não mentem. Com apenas 20 anos, Vitor Roque já tem experiência internacional, já disputou Copa do Mundo de clubes e sabe lidar com ambientes de pressão. Poucos atletas dessa idade carregam um currículo tão robusto. Para o Palmeiras, é a chance de unir juventude, qualidade e projeção futura. Não é exagero dizer que estamos diante de uma das maiores oportunidades de potencializar ainda mais o elenco e projetar o Verdão em competições internacionais. Ao analisar os bastidores, fica claro que o departamento de scout do Palmeiras não apenas se redimiu, mas também mostrou que pode estar à frente de muitos rivais em termos de visão. A contratação, que parecia arriscada, agora se mostra estratégica. A torcida, antes desconfiada, hoje já canta o nome do Tigrino nas arquibancadas. A relação que começa a se construir entre jogador e clube tem todos os ingredientes para se transformar em uma parceria histórica. Mas, como todo grande investimento, também existe a sombra da pressão. Se Vitor Roque não corresponder em jogos decisivos, as críticas retornarão com força. É justamente por isso que o duelo contra o Corinthians neste fim de semana será um teste de fogo. Não se trata apenas de 3 pontos na tabela, mas da chance de provar para o país inteiro que o Palmeiras não gastou milhões em vão. É uma oportunidade de consolidar a imagem do clube como protagonista absoluto da temporada. E Abel Ferreira sabe disso. O treinador, que já coleciona títulos, tem uma leitura precisa do que significa colocar jovens em jogos de peso. A confiança que ele deposita em Vitor Roque pode ser o diferencial para o jogador brilhar. Ao mesmo tempo, Abel não hesitará em cobrar intensidade e entrega, 2 requisitos indispensáveis para quem veste a camisa alviverde. A química entre técnico e atacante pode ser a chave para destravar momentos decisivos no campeonato. Não é à toa que a imprensa internacional também começa a voltar os olhos para o Palmeiras. A operação que trouxe Vitor Roque já repercute fora do Brasil como exemplo de ousadia. Para muitos, trata-se de um movimento que pode servir de modelo para outros clubes sul-americanos que desejam competir de igual para igual com os europeus. Se der certo, o Verdão terá não apenas ganho esportivo, mas também prestígio e respeito global. E o torcedor, como sempre, é peça central dessa história. A cada jogo, o Allianz Parque se transforma em um caldeirão e Vitor Roque já sente o peso positivo dessa energia. Ele mesmo admitiu que precisa dessa motivação vinda das arquibancadas para continuar evoluindo.
A simbiose entre jovem craque e massa alviverde pode ser o combustível para uma arrancada inesquecível no Brasileirão. A sensação é de que algo muito grande está prestes a acontecer. Diante de tudo isso, a pergunta que fica no ar é: até onde esse Palmeiras pode chegar com Vitor Roque no comando do ataque? Os números já são sólidos. A confiança cresce a cada rodada e a rivalidade com o Corinthians coloca lenha na fogueira de um enredo já eletrizante. Os próximos capítulos dessa história podem transformar a contratação mais cara da história do clube em um símbolo de uma era vitoriosa. Mas para saber se isso vai acontecer, só resta acompanhar de perto cada passo dessa jornada. Por isso, torcedor, não perca tempo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que Vitor Roque realmente vai se firmar como o rei das assistências e conduzir o Palmeiras a mais títulos? Ou acha que a pressão pode atrapalhar esse talento precoce? O futuro está em aberto e cada detalhe dessa história pode ser decisivo. Fique ligado, porque ainda tem muita coisa para acontecer dentro e fora das quatro linhas. Informação extraída do site Correio do Estado.